Bom, vamos lá, estamos terminando o terceiro vídeo, terceira parte. Agora nós vamos fazer a mesma explicação, ainda é a primeira lei de Mendel, mas a gente vai usar aqui uma outra característica. Lembra que Mendel ele estudou 7 características das ervilhas. Ele fez a mesma coisa. Esse experimento ele foi repetido inúmeras vezes. Da mesma maneira, mesmo raciocínio matemático, o mesmo resultado, as mesmas proporções, o mesmo procedimento para as 7 características. No vídeo anterior, a gente viu lá como foi que ele fez, como foi que ele avaliou a textura da semente. Agora, vamos avaliar aqui outra característica também relacionada à semente, que é a cor. Mas agora imagina a mesma coisa, a gente não vai fazer aqui, claro. Mas imagina o mesmo raciocínio aplicado às outras características, a cor da flor, a cor da vagem, a altura da planta, 7 vezes, ok? Então, a cor da semente, semelhantemente como acontece com a textura, que poderia ser lisa ou rugosa, a cor pode ser verde ou amarela. Já adiantando, a amarela é dominante. Aqui eu vou usar cores diferentes porque o V maiúsculo parece com o V minúsculo e pode ficar confuso. Então, a semente verde, o alelo Vzinho, vamos chamar de Vzinho, tá? É recessivo. E a semente amarela, o alelo Vzão, é dominante. Então aqui ele está representando o cruzamento de amarela com amarela, do mesmo jeito que eu falei. Ele fez isso por várias gerações, né? Cruzando amarelo com amarelo, para garantir que essas plantas eram de uma linhagem pura. Ele sabia que toda vez que ele cruzasse amarelo com amarelo, as sementes, né, as plantas sempre produziriam sementes amarelas. Então observa o genótipo, Vzão, Vzão, cruzado com Vzão, Vzão. Os gametas, vamos supor que o primeiro aqui são os grãos de pólen, vai ter sempre um Vzão. Os óvulos vão ter sempre um Vzão. E, consequentemente, os descendentes, na F1, vai ser todo mundo amarelo, Vzão, Vzão. Fenótipo amarelos. A mesma coisa vai acontecer, cruzamento de verde com verde. A diferença é que verde é Vzinho, 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 Vzinho. Esse genótipo Vzinho, os gametas vão receber sempre um Vzinho, não importa se é o primeiro ou o segundo. E, consequentemente, na geração F1, os descendentes sempre vão ser Vzinho, fenótipo verde. Agora imagina ele pegar essas linhagens puras e misturar entre si. Cruzar a amarela pura, Vzão, com verde pura, Vzinho, que nem ele fez lá no caso da textura. Então observa que essa planta Vzão vai produzir gametas Vzão. Essa planta Vzinho vai produzir gametas Vzinho. A semente resultante desse cruzamento, mesma coisa. Imagina várias sementes, né? Cada planta com várias flores, cada flor vai produzir várias vagens, cada vagem com várias sementes. Na geração F1, que é o resultado, né, desse cruzamento da geração de puros, da geração P, 100% das sementes vão ser amarelas, fenótipo amarelo. Isso porque elas são híbridas, Vzão, Vzinho. Então observa que o Vzinho está lá, o Vzinho que faz a semente ser verde, mas como o Vzão é dominante, basta ter um Vzão para a semente ser amarela. Por isso que toda híbrida é amarela. Assim como no caso lá da textura, toda híbrida bastava ter um Rzão para ser lisa. Então, agora imagina, a gente vai pegar essas híbridas, né, Vzão, Vzinho, e cruzar entre si, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, para produzir a geração F2. É o que a gente fez aqui, ó. Vzão, Vzinho com tá da mesma cor, mas não vai confundir, ó. É Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. A geração F1 que vai produzir a geração F2.
Aí o que vai acontecer? O cruzamento, que como eu já falei ainda agora, pode ser feito na tabela, mas aqui ele está fazendo dessa outra maneira. Se o indivíduo é Vzão, Vzinho, para alguns gametas ele vai passar o Vzão e para outros ele vai passar o Vzinho. A mesma coisa essa outra planta. Se ela é Vzão, Vzinho, para alguns gametas, vamos supor que essa aqui é o grão de pólen ou o óvulo, tanto faz. Alguns óvulos vai ter o Vzão, outros óvulos vai ter o Vzinho. Quem vai se encontrar com quem acontece ao acaso. Vamos supor que esse Vzão aqui é o grão de pólen, vai se encontrar com o Vzão no óvulo. A planta vai ser Vzão, Vzão, resultante. A semente resultante desse cruzamento vai ser Vzão, Vzão. Mas e se esse grão de pólen Vzão se encontrar com o óvulo Vzinho? Vai dar Vzão, Vzinho. E se ao invés de ter o Vzão, o grão de pólen herdar esse Vzinho e se encontrar com esse Vzão, vai dar Vzão, Vzinho. E esse Vzinho se encontrar com o Vzinho do grão de pólen com o Vzinho do óvulo, vai dar Vzinho, Vzinho. Então observa que a proporção de genótipos é a mesma. 1 Vzão, Vzão para 2 Vzão, Vzinho para 1 Vzinho, Vzinho. É a proporção de genótipos ou proporção genotípica. 1 para 2 para 1. Aqui é a cor da semente. Na textura era a mesma coisa. 1 Rzão, Rzão para 2 Rzão, Rzinho para 1 Rzinho, Rzinho. E assim vai ser para qualquer característica que siga a primeira lei de Mendel. A proporção de genótipos vai ser sempre a mesma quando você cruzar os híbridos, que é a geração F1. Na geração F1 você cruza os híbridos e esse resultado aqui, essa proporção de genótipos, é a geração F2. Então, qual é a proporção de genótipos na geração F2? 1 para 2 para 1. 1 Vzão, Vzão para 2 Vzão, Vzinho para 1 Vzinho, Vzinho. Se fosse textura da semente, 1 Rzão, Rzão para 2 Rzão, Rzinho para 1 Rzinho, Rzinho. E a proporção de fenótipos ou proporção fenotípica é 3 para 1. Fenótipo aqui no caso é a cor da semente, lembra? Observa que tem 3 vezes mais fenótipos amarelos, ou melhor, 3 vezes mais genótipos que fazem a semente ser amarela do que genótipo que faz a semente ser verde. Então é 3 para 1. Se fosse rugosa é a mesma coisa, 3 para 1. Se fosse a cor da flor, a mesma coisa. Ok? Então aqui tem uma tabela mostrando como é que seria um resultado real prático, né? Se você cruzasse, por exemplo, na geração F1, né? Aqui a cor da semente, por exemplo. Aqui está a característica dominante e a característica recessiva. A geração F1, no caso aqui, a cor da semente, tu vai cruzar a semente amarela com amarela. Aí o resultado esperado na F2, ó, vai dar isso aqui, essa quantidade de sementes, que é a proporção de 3 para 1. Isso aqui, na verdade, foi um experimento que foi feito, né? Digamos que fosse o experimento que Mendel fez. A proporção não vai dar exata 3 para 1, mas vai dar aproximada, ó. 3 vezes mais sementes amarelas do que verde, quase 3 vezes mais sementes lisas que rugosas, quase 3 vezes mais vagens verdes do que amarelas, quase 3 vezes mais vagem lisa do que ondulada, quase 3 vezes mais planta alta do que baixa, quase 3 vezes mais, a mesma coisa aqui, as 7 características, ok? Então essa é a proporção de fenótipos típica da
primeira lei de Mendel, 3 para 1, 3 vezes mais o fenótipo dominante do que o fenótipo recessivo. Então é isso aí, ó, 3 vezes, no caso aqui, a textura da semente, 3 vezes mais sementes lisas do que rugosa, e a proporção de genótipo 1 para 2 para 1.